Olá, telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel, que recebe nossa convidada e a equipe com esta mesa deliciosa. Hoje nós vamos falar da autora Marta Cortesão, com a sua obra Banzeiro Manso. Na verdade, a autora hoje reside na Espanha e a professora Andréa Dori trabalha este livro em sala de aula e vem obtendo um sucesso enorme, não só com os alunos, mas com os pais dos alunos e tudo aquilo fora da escola, o que os alunos têm levado para fora da escola. E é com ela que você vai conhecer um pouco desse trabalho feito em sala de aula. Professora, como surgiu o projeto Literatura Amazonense? Como surge essa ideia de pegar um autor e trabalhar em sala de aula, estimular esses alunos à leitura, fazer com que eles se interessem pela literatura, especialmente literatura do Amazonas? Bom, esse projeto surgiu devido à necessidade que eu sentia diante de ver os meus alunos tão, como é que eu posso dizer, eles ficaram soltos, eles não tinham assim autores que eles pudessem chamar de preferidos e eles estavam ainda muito ligados à questão da literatura de outros locais do país. Até porque a própria falta de informação, né? Os jovens hoje em dia eles não vão muito, não têm muito hábito de frequentar as livrarias, eles não têm muito hábito. A gente verifica que eles gostam mais, eles se distraem mais com jogos. Então isso foi um desafio, porque eu percebia que o último livro que eles pegavam na biblioteca eram livros de autores da nossa terra. Então eu via a necessidade de compartilhar com eles as minhas experiências nos beiradões, mostrar para eles como o ribeirinho vive. E aí surgiu a ideia de mostrar através da literatura. De certa forma, tudo isso ocorre porque a senhora gostava de ler, também tinha um amor pela leitura. E isso fez com que partilhasse com eles essa ideia do amar a leitura e a literatura? Sim, eu trabalho com língua portuguesa, né? Seria até um contrassenso. Isso, seria estranho uma professora de língua portuguesa não gostar de ler, né? Eu sempre fui estimulada à leitura desde criança, eu sempre amei a leitura. Eu cresci vendo a minha mãe lendo direto romances, vários tipos de literatura. Então, quando eu via os meus alunos com tanto desinteresse pela essa questão da leitura e da escrita, eu coloquei no meu coração de que eu deveria passar esse amor para eles, né? E nada melhor do que falar de livros com alegria, passar, transmitir para eles tudo que a literatura ela nos proporciona, né? É um projeto inédito. Pela primeira vez eu ouço falar que um professor começa a se interessar pela literatura amazonense e fazer com que seus alunos tenham acesso a isso e, de certa forma, fazer com que a escola compre os livros para que os alunos tenham acesso ao livro. Isso, esse início, eu comecei lendo Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem, né? E eles, assim, ficaram maravilhados com o teor da poesia. Então, eu comecei lendo poemas em sala de aula, né? Eu comecei despertando esse interesse pela escrita de poemas, comecei a incentivá-los a escrever o que eles sentiam, porque trabalhando com adolescentes a gente esbarra em todos os conflitos que eles vivenciam nessa idade. Eu comecei trabalhando a questão do poema, da poesia como forma de desabafo. A escrita e a leitura como forma de desabafo. E nesse trabalho eu fui introduzindo os poemas dos autores. Além do Tiago de Mello, quais os autores que a senhora já pôde levar para conhecimento dos seus alunos? Tenório Teles, já levei Paulo Queiroz, que é um autor contemporâneo, também tefeense,
conterrâneo da Marta Cortesão. Já trabalhamos também com algumas autoras que trabalham com fábulas e apólogos aqui da Amazônia. E assim, é um trabalho novo. Geralmente nós trabalhamos durante 2 anos com uma mesma obra, fazemos o projeto durante 2 anos e aí sim nós trocamos por outro autor. Por outro autor, né? De certa forma, qual a diferença da nossa literatura para a literatura de outras regiões? Você falou que de repente eles liam livros de autores nacionais e você sentiu a necessidade de introduzir, de trazer a conhecimento livros regionais. Qual a diferença que você encontrou entre a leitura dos autores regionais para os autores nacionais? Olha, a diferença mais marcante é a presença do nosso linguajar, né? A gente trabalha muito a questão da variação linguística em sala de aula e fazer com que esse aluno valorize a forma de falar, não sinta vergonha das suas origens. Tudo isso é muito válido dentro de sala de aula, nesse processo de construção do conhecimento do aluno, do autoconhecimento também. Tá certo. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo hoje com a professora Andréa Dori. Falamos do seu trabalho em sala de aula, leitura, autores amazonenses, e uma das obras muito estudada é Banzeiro Manso, da Marta Cortesão, que hoje está residindo na Espanha. Essa obra tem sido muito trabalhada, além de outras de autores amazonenses. Além da Marta, tem autores que os alunos têm uma certa identidade. Que autor é este? Olha, nós trabalhamos, Abraim, há um ano com o autor Paulo Queiroz. E foi um trabalho, é um autor contemporâneo. E um autor extremamente dedicado à literatura, inclusive com uma pequena editora, produzindo livros de outras pessoas. A Palavra da Terra. Palavra da Terra, E os alunos, eles gostaram muito dos escritos do Paulo, pela linguagem, né? Pela liberdade que ele passa dentro das suas obras, né? Os alunos se identificaram, fizeram uma interação muito boa com ele. Ele foi à escola, nós tivemos um bate-papo, um café literário e foi muito proveitoso. Foi um trabalho que rendeu muito, que até hoje os alunos ainda citam e guardam os livros que eles adquiriram, né, desse autor. Então foi muito Agora marcante. Eu tenho uma pergunta curiosa. Para que você pudesse ter sucesso neste trabalho, a escola tem que ser fundamental, tem que ter uma participação efetiva. Isso tem ocorrido, de certa forma, do Centro de Educação SESC? A escola tem participado para que você tenha facilidade no trabalho? Na verdade, foi o Centro de Educação SESC José Roberto Tadros que me motivou a esse trabalho com literatura amazonense. Até porque a instituição ela é muito voltada à questão cultural, à valorização da nossa cultura. Então, a escola me deu total liberdade, carta branca para eu trabalhar autores amazonenses, tanto que hoje nós já temos livros de autores amazonenses como item da nossa lista de material escolar. Então, a escola me proporciona um ambiente adequado para eu trabalhar essas obras em parceria com a biblioteca, sempre em parceria com a biblioteca. E a gente tem feito assim um trabalho maravilhoso, porque, graças a Deus, nós temos liberdade para abordar esses temas. Esses alunos têm levado essa experiência para fora da escola? Isso tem gerado o interesse no convívio dos amigos desses alunos? Sim, porque é uma questão de boca a boca, né? Eles sempre postam... Trabalho de formiguinha. Trabalho de formiguinha. Na verdade, esse é o trabalho mesmo que
que a gente pode chamar de trabalho de formiguinha, porque fazer com que um aluno se interesse pela leitura de um livro, ainda mais de um autor, de uma autora da nossa terra, é um desafio e uma conquista. Eu considero uma conquista muito grande. Então, eles levam para fora da sala de aula de que forma? Eles postam nas redes sociais, eles tiram fotos das capas dos livros, divulgam, fazem um trabalho de divulgação, eles interagem com a autora, eles conversam entre si, né? A família também participa, porque acaba folheando o livro, acaba se interessando, e esse trabalho é um trabalho maravilhoso, porque perpassa, né, a questão da... Me fala da tua gratidão, da tua alegria em ver esse trabalho proliferar. Você como professora, como mentora intelectual dessas crianças que serão, de certa forma, amanhã os universitários. Olha, falar da minha alegria, assim, é muito difícil, porque é muito grande, sabe? É muito grande. Eu considero, assim, como uma realização profissional. Uma realização profissional, uma realização pessoal. Porque quando a gente promove a leitura em sala de aula, automaticamente nós construímos um cidadão mais crítico, um cidadão mais à frente do seu tempo, mais culto, mais preparado para os desafios da vida adulta. E naturalmente, quando forem enfrentar o vestibular, já estarão preparados para o bicho-papão do vestibular, sim, né? Que a gente sabe, é o conhecimento, é a arte de escrever, então isso vai facilitar. Com certeza, porque a leitura facilita a escrita, né? O aluno que lê, ele adquire um vocabulário mais aprimorado, ele tem mais segurança na hora que ele escreve, e ele mesmo se empodera, ele se sente, né, empoderado. Então, é muito bom. Tá certo. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Eu gravo com a professora Andréa Dori e falamos de uma experiência em sala de aula. Uma das experiências com sucesso é com a obra Banzeiro Manso, de Marta Cortesão. Professora, tem aqui uma pergunta que me chama a atenção. No Brasil, 44% da população brasileira não lê um livro. 30% nunca comprou um livro. Isso é uma pesquisa do Instituto ProLivro. Como é que a senhora analisa isso? Porque uns dizem que o Brasil é sim um país de leitura. E aqui nós temos uma pesquisa de um instituto sério dizendo que realmente há uma dificuldade. Quando a senhora toma conhecimento dessa pesquisa, o que ferve dentro da ação de poder fazer mais? Como professora, infelizmente esses dados aí, eles são dados assim alarmantes, né? Porque nós falamos de uma questão mesmo que cultural. A leitura, ela tem que começar em casa, né? Os pais, eles têm o dever de promover esses momentos. O que não é comum hoje. Não, não é comum. Então, me incomoda, porque como eu amo ler e sei os benefícios da leitura, a minha vontade é que todos os alunos, que todos os brasileiros, eles adquiram esse hábito da leitura, porque é fundamental para o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento como ser humano. E a leitura, ela nos leva a viajar, a leitura, ela nos dá prazer. Então, a melhor forma de tentar mudar é convocando outros educadores a praticar esse tipo de ação em sala de aula. Para nós mudarmos este cenário. Sim, até porque em casa a gente já sabe que a dificuldade é muito grande. Nós temos vários, como é que eu posso dizer? Nós temos várias
outras atividades que acabam tomando o lugar da leitura. Bom, isso ocorre na cidade, em Manaus, com 2,5 milhões de habitantes. Você imagina no interior do estado, uma professora que está em aula no interior do estado. No interior do estado, o desafio ainda é maior, né? Eu trabalhei muito tempo durante a minha vida profissional nas áreas ribeirinhas e também em outras cidades do interior. E realmente o desafio é muito grande, porque se aqui em Manaus, com todo o acesso que a gente tem a boas livrarias, né? Imagine no interior, que são poucas. Então, isso dificulta ainda mais o nosso trabalho. Então, quando eu trabalhava no interior, eu procurava sempre levar os meus alunos à biblioteca, aproveitava as obras que nós tínhamos em mãos para realizar esse trabalho e sempre voltando para o lado da literatura amazonense também. Esse conhecimento tem impactado fora dos alunos? Quer dizer, outros alunos que ainda não chegaram nesse estágio têm curiosidade de se aproximar da leitura, de chegar, eu quero conhecer essa professora, eu quero chegar a tê-la como professora, enfim. Existe essa perspicácia na escola como um todo? Sim, a gente acaba ficando um pouco mais conhecida por causa dessa questão do boca a boca, né? E principalmente nas redes sociais, porque os alunos, eles gravam lives, né? Em casa, eles chegam, tiram foto dos poemas, eles falam que a professora estimula e, de uma certa forma, traz essa vontade de outros alunos, até mesmo dentro da escola, alunos de outras séries que passam, poxa, professora, quando é que eu vou ser seu aluno, sua aluna, né? Então, de uma certa forma, isso acaba trazendo os alunos para perto de mim. Então, a leitura, esse trabalho com a leitura, ela tem que ser feita de forma muito inteligente da nossa parte como professor, para trazer, para agregar esses valores aos nossos alunos. Esses alunos têm tido uma receptividade no conhecimento da língua portuguesa, do vernáculo, que é a matéria, a essência que você ministra aula na escola? Com certeza, porque após a leitura, eu sempre faço uma produção textual. Se nós estamos lendo poemas, a gente leva os alunos à biblioteca para eles produzirem poemas. Então, é muito bonito quando a gente vê esses alunos se inspirando em outros autores e aprimorando, olhando para o poema, vendo de que forma a autora se expressa e reproduzindo isso, né, na escrita deles. Então, com certeza, melhora a fala, o vocabulário, a escrita e a própria percepção do mundo, né? Tá certo. Do mundo. Professora Andréia, chegamos ao final do programa Literatura em Foco e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir e, naturalmente, deixar seus agradecimentos, mas falar especialmente para os seus alunos, que são muito queridos. Sim, os meus alunos, né? A mensagem que eu deixo, não só para eles, mas também para todos os jovens, né? Que busquem a leitura, que procurem um livro, que se divirta lendo, porque dá para se divertir lendo um livro, né? Que coloque sempre um livrinho na sua cabeceira, né? Que pratique, que entenda que a leitura é fundamental para o nosso crescimento. E a mensagem aos professores também, né? Que promovam esse tipo de atividade em sala de aula, né? Que eles possam promover isso e estimular mais os alunos à leitura escrita. E eu te agradeço, Abraim, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho como professora. Para mim foi muito gratificante. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. Eu é que agradeço especialmente o contato da Marta Cortesão, que lá da Espanha mandou um e-mail para mim, te apresentando e pedindo para mim fazer a entrevista para falar desse trabalho tão bonito em sala de aula.
Bom, nós chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco. Eu agradeço o Magistral Gold, Portadora TV Lá, a você, telespectador, que está nos acompanhando sempre, na certeza de que haverá um novo encontro na próxima semana nesse mesmo canal. E haverá porque Deus, com certeza, haverá de permitir esse novo encontro com você. Na próxima semana, eu te vejo. Um forte abraço.